Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Eu sou graduado em Administração e pós-graduado em MBA em Gestão Pública. Então, eu estarei ministrando o curso de Direito Administrativo, licitações. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curtam o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, pessoal, eu vou passar pelo sumário do curso, tá? Serão 10 capítulos. Então, o primeiro capítulo nós vamos falar sobre a introdução ao direito administrativo e, em específico, as licitações. Posteriormente, nós vamos falar sobre os princípios norteadores, né, das licitações, as modalidades, no capítulo 3, as fases do processo licitatório, no capítulo 4. No 5, a gente aborda sobre os tipos de licitação. No capítulo 6, a gente passa pelas irregularidades, pelas sanções, né? Quando acontece algum descumprimento frente à questão das licitações. Sobre os contratos administrativos, no capítulo 7. No capítulo 8, sobre jurisprudência e atualizações legislativas, né? O que seria isso, os julgados aí. Capítulo 9, as boas práticas e recomendações. E finalizamos no último capítulo, que seria o 10, a conclusão, né, do tema e as perspectivas futuras, né, no campo das licitações. Então, nesse primeiro capítulo, nós temos esses subtópicos, né, que seria a definição de direito administrativo, a importância da licitação, né, no contexto administrativo e os objetivos das licitações. Então, pessoal, em cima da definição de direito administrativo, esse direito em específico, ele é um ramo, tá, do direito público, e é um direito que vai tratar aí das normas e princípios que vão reger a organização, o funcionamento e a atuação da administração pública. Então, é o direito que vai ditar as regras da administração pública. Então, esse direito também, ele estabelece as regras, tá, pelas quais os órgãos e entidades públicas, seja administração direta e indireta, nós vamos ver isso mais para frente, né, a forma como que essas entidades elas exercem as suas funções, ok? Visando o interesse coletivo e o bem comum, tá? Então, sempre visando a questão da coletividade, ou seja, a administração pública, ela sempre vai defender o coletivo sobre o privado. Então, ainda na parte de definição, no contexto do direito administrativo, a atividade estatal ela é voltada para a prestação de serviços públicos, né? Também a regulação de atividades e a promoção do desenvolvimento socioeconômico. Então, são regramento, pessoal, que ele sempre traz aí a possibilidade do coletivo crescer, do crescimento coletivo, tá? Então, a legislação do direito administrativo, ele proporciona os alicerces, ou seja, o fundamento, a base para o exercício do poder público, delineando as competências dos agentes administrativos, os limites de sua atuação e os meios pelos quais a administração pública ela deve se relacionar com os cidadãos e outras entidades. Então, a gente vai ver mais para frente a questão dos princípios, tá? Esses princípios, eles vão ditar as regras e os limites de ambas as partes, tá? Tanto da administração pública como dos cidadãos e das outras entidades, como mencionou no tópico agora lido. Então, vimos a definição, agora a gente entra na questão da importância das licitações no contexto administrativo. Então, a realização de licitações representa um dos pilares fundamentais do direito administrativo. Então, é por meio das licitações que a gente vai colocar esse regramento, essas regras em prática, desempenhando assim um papel crucial, né, um papel importante na eficiência e legalidade das contratações públicas. Tá? Então, essas contratações públicas, pessoal, por meio de licitação, nós vamos ver que tem que cumprir fases, modalidades. Então, não é de qualquer jeito, não. Tem todo uma regra, né? Algo a se seguir. Então, as licitações são procedimentos formais e competitivos por meio dos quais a administração pública ela vai adquirir bens ou vai contratar serviços ou realizar obras. Então, tudo isso é por meio das licitações. Então, olha o grau de importância aí, né, que as licitações têm no âmbito aí administrativo. Então, essa prática, além de promover a transparência, as licitações elas buscam o quê? Assegurar a igualdade entre os concorrentes, a economicidade dos recursos públicos e a qualidade na execução dos projetos. Então, nós vamos ver que as licitações elas têm que seguir
o que nós chamamos dos princípios que estão no artigo 37 da Constituição, que, se eu não me engano, vão ser abordados na próxima aula. Então, ao adotar licitações, a administração ela busca evitar práticas arbitrárias, tá? O que nós chamamos de discricionalidade. Então, não tem um juízo de conveniência nesse caso. Então, a gente tem que seguir de forma expressa a lei, ok? Então, sem favorecimentos de indivíduos e a escolha inadequada de fornecedores. Então, a licitação ela serve para isso, para a administração ela trazer essa questão da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, certo? São os princípios que estão no anexo 37. Então, a competição entre os participantes propicia a seleção da proposta que seja mais vantajosa para a administração, fomentando a eficácia na gestão pública e o alcance de melhores resultados para a sociedade. Então, nós vamos ver mais para frente que em algumas modalidades, né, o preço vai influenciar, outros a qualidade vai influenciar, né, a competência técnica. Então, nós temos várias modalidades, fases aí, nós vamos compreender futuramente. Aqui é só a importância da licitação na escolha que a administração pública tem de adquirir, né, um bem ou um serviço, como foi visto anteriormente. Então, por fim, gente, vamos analisar aí os objetivos das licitações. Então, a gente viu o que é o direito administrativo, a importância das licitações no contexto administrativo e qual é o objetivo das licitações. Então, o objetivo das licitações é o quê? É abranger uma série de finalidades, todas elas voltadas para a otimização dos recursos, ou seja, eu quero atingir o meu objetivo de construção ou de adquirir algum produto, gastando menos e querendo maior qualidade, certo? Porque isso é o alcance de resultados positivos nessas contratações administrativas. Então, no segundo tópico, a gente vê o seguinte, ó, dentre os principais objetivos das licitações, a gente dá um destaque maior na promoção da concorrência leal, certo? Que vai propiciar o quê? A participação de diversos interessados e vai estimular o quê? A inovação e a qualidade dos serviços e produtos contratados, tá? Então, a gente é livre a concorrência, tá? Qualquer empresa, qualquer pessoa física, tá? Ou jurídica, no caso de empresas, podem concorrer à licitação de órgãos públicos, ok? Então, além disso, essas licitações, elas visam sempre o quê? A efetivação dos princípios da isonomia, ou seja, direitos iguais em condições iguais, tá? E também da impessoalidade, ou seja, o favorecimento apenas do coletivo, tá? Não tem favorecimento pessoal de ninguém, garantindo que todos os concorrentes sejam tratados de forma igualitária e que a escolha recaia sobre a proposta mais vantajosa para a administração. Além disso, finalizando a primeira aula, nós temos que a busca pela economicidade também está entre os objetivos, assegurando que os recursos públicos eles sejam sempre aplicados de maneira eficiente. Então, a gente não pode ter gasto exagerado, porque a gente sempre evita desperdícios e favorece o interesse coletivo, tá? Então, finalizando, em suma, as licitações no contexto administrativo têm o propósito de estabelecer um ambiente competitivo, um ambiente ético e eficiente para a contratação de bens e serviços pela administração pública, contribuindo para a consecução dos fins públicos de forma transparente e legal. Então, essa primeira aula foi uma aula mais conceitual, tá? A gente mostrando o direito administrativo, a questão da importância das licitações e, por fim, os objetivos das licitações. Nas próximas aulas, nós veremos as fases, né? Como nós vimos no sumário do curso, tá? Comentem, tá? Se tiver alguma dúvida, podem deixar no comentário que a gente vai esclarecendo, ok? Muito obrigado.